Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai dar início ao nosso primeiro tópico prático e falar sobre a caracterização da população, que normalmente é a nossa tabela 1, quando a gente está falando de estudos epidemiológicos, e testes univariados de maneira simples, utilizando o pacote GT-Summary. Para isso, eu vou pedir a licença de vocês para sair aqui dessa apresentação e a gente abrir aqui o R, certo? E agora eu vou primeiramente importar alguns pacotes que a gente vai utilizar. Vou importar minha base de dados. Vou abrir aqui para vocês rapidinho só para a gente visualizar. Aqui é uma base de dados que a gente trabalhou com é, alguns bebês, né? Então a gente tem o sexo do bebê, o peso que ele nasceu, o tamanho que ele nasceu, qual cidade ele veio, quantos anos a mãe tinha e a concentração de alguns contaminantes. Aqui a gente tem, selecionei para vocês, né? Cádmio, chumbo e alguns HPAs, tá? Então, para a gente fazer uma tabela para a gente caracterizar a população do estudo, é muito simples, a gente vai usar esse pacote chamado GT Summary, e para isso é muito simples, a gente pega o nosso data frame que a gente importou e a gente usa essa função aqui chamada de TBL Summary. Só vou tirar esse parâmetro que eu coloquei extra aqui e vou rodar. Então aqui, ó, a gente tem uma tabela já, né, com as características do bebê, se a maioria é do sexo feminino, masculino, também temos a mediana e a média, né, o intervalo interquartílico, temos aqui também o peso ao nascer e as idades gestacionais, e isso é uma maneira fácil de calcular já a população do seu estudo. Agora, se você quiser incrementar um pouco mais, a gente pode implementar algumas funções. Por exemplo, se eu coloco aqui em cima o parâmetro by e o nome da variável que eu quero, por exemplo, aqui eu vou ter de novo essa mesma tabela, mas separado por feminino e masculino. E embora a gente consiga fazer isso no Excel, o legal é que às vezes acaba mudando a base de dados, a gente tem que importar de novo, a pessoa manda com coisas diferentes, então isso aqui já torna de maneira automática, né? E além disso, se a gente quiser incorporar um pouco mais, a gente consegue ainda, por exemplo, adicionar estatísticas univariadas, que é o tema da análise dessa aula. Então, eu apenas adiciono esse parâmetro aqui, ADDP, e agora ele vai calcular algumas estatísticas aqui para a diferença entre esses grupos. Por exemplo, tem diferença do peso ao nascer entre femininos e masculinos. Aqui a gente teve um valor de P de 0,7, então não houve diferença. Aqui para onde nós temos variáveis só categóricas, a gente calcula o Q quadrado. Então aqui a gente já tem até o teste que foi feito, né? Então o Wilcoxon Rank e o teste de Q quadrado, aqui embaixo caracterizado qual o teste foi feito. E se a gente quiser mudar, né? Não queremos, por exemplo, mais o teste de Wilcoxon. A gente quer agora, por exemplo, o teste de Kruskal-Wallis, porque a gente viu que a nossa variável é uma variável que não tem uma distribuição normal, então a gente adiciona esse parâmetro e agora o que a gente vai ter calculado não é mais o valor de P utilizando uma métrica paramétrica, mas sim uma métrica não paramétrica. Certo? Isso aqui é só para caracterizar a amostra, e se a gente quiser fazer um gráfico, por exemplo, eu já tenho aqui a minha colinha, né? A gente vai usar um outro pacote chamado ggstatplot. Então aqui eu vou fazer um gráfico simples, utilizando poucos códigos, né? SDF é o meu data frame, X é o que eu quero no eixo X, Y é o que eu quero no eixo Y, aqui eu coloquei o cádmio, e o tipo não paramétrico, porque eu acredito que os meus dados não têm uma distribuição normal.
aqui o título do eixo X e o título do eixo Y. Então, com poucas linhas de código, a gente já consegue fazer um gráfico como esse aqui. Eu não consigo sair da frente agora para mostrar para vocês, mas a gente tem um gráfico já bonitinho, pronto para reprodução e publicação. E uma coisa que também pode interessar para a gente é a matriz de correlação fazendo um heatmap. Então, aqui eu apenas passei qual era minha base de dados, né, que eu usei como DF, e pedi para ele calcular utilizando um teste de Spearman e não um teste de Pearson, porque acredito que os meus dados sejam não paramétricos. Então, aqui já calcula com o valor de P, que eu comentei no vídeo passado, que a gente não necessita ter essas cruzinhas aí para falar sobre estatisticamente significativo no teste de correlação, mas isso aqui é possível tirar, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Tinha mais uma funçãozinha, mas eu coloco no próximo vídeo, tá joia? Obrigado e até a próxima.